hoje a gente encerra indicadores e vai falar um pouquinho também do processo de parceria. Os indicadores é interessante porque quando a gente fala não deixar ninguém para trás, né, então nós temos, obviamente, ligar, né, essa relação, né, de acompanhamento do processo, principalmente dos municípios, né, através dos indicadores, tá? Não tem um outro caminho. Também é essencial que nós consigamos entender que há necessidade também de trabalhar para além das médias estatísticas, como eu já pontuei anteriormente. Na verdade, nós temos duas entidades importantes que instrumentalizam essa relação de índices, né, que na verdade é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a principal fonte, né, de produção oficial e de estatística no país. Na verdade, o IBGE, através das pesquisas nacionais de amostra domiciliar, o chamado PNAD, né, que termina trazendo os dados de estados, regiões, metropolitanas, enfim, a gente tem uma figura geral do país, né? Então, como todos sabem, né, a cada 10 anos nós temos o censo demográfico, e aí os municípios, aí nós temos os dados municipais, né, enfim, que possibilita, né, incorporar vários indicadores, enfim, essa produção estatística, ela traz aí um pouco do dia a dia da administração pública, né, em particular em relação à área educacional, que são dados de escolas, em relação à saúde de maneira geral, mas aí a gente consegue entender como funcionam os postos de saúde nos municípios, os hospitais, enfim, e dados também relacionados à segurança. Isso é importante quando a gente fala de indicadores. Acessar essas informações permite que os municípios consigam construir indicadores, então é importante, por isso que a cada 10 anos o censo demográfico tem um papel fundamental. Como eu já coloquei anteriormente, o fato de não acontecer o censo demográfico vai causar problemas seríssimos para o país de maneira geral, principalmente quando a gente fala de dados dos municípios. Então, nós já temos poucos municípios brasileiros conseguem produzir os seus dados, na totalidade, praticamente, terminam fazendo a relação com seus dados justamente com o censo do IBGE. Então, sem o censo, obviamente, nós vamos ter sérios problemas. Um ponto essencial que nós não podemos esquecer que a Agenda 2030 tem como lema principal não deixar ninguém para trás. E como que eu vou identificar isso? Como é que eu vou ficar sabendo né, que ninguém está ficando para trás? Através, né, desses dados de censo, através de estatísticas, através dos indicadores. Então, aí nós precisamos efetivamente identificar as pessoas para saber a posição, né, que essas pessoas estão dentro das políticas públicas municipais. É essencial, né, que os municípios passem a produzir os seus indicadores. Até a nível de transparência, nós temos um problema muito sério em relação à transparência do município. São situações que terminam, principalmente, né, nas regiões mais afastadas, a gente não tem um constante monitoramento, né, e até por conta de produção de dados. Então, é essencial que a gente, né, se localize em relação principalmente aos chamados indicadores desagregados, que eu consigo pontuar questões específicas do município. Qual o nível de pobreza do município, onde esse nível de pobreza tem uma incidência maior, qual é a abrangência em relação à renda, o ponto de renda que estrangula esse processo, onde é que eu tenho que trabalhar esse ponto de renda. Enfim, eu preciso, né, na verdade, eu tenho que, necessariamente, eu tenho que ter um olhar que possibilite, né, enxergar, né, o município como um todo, e obviamente, a municipalidade, né, o poder público tem que divulgar isso através da tecnologia, né, através de sites, enfim, a população tem que conhecer todo o processo também, isso é importante. Nós temos alguns trabalhos, né, em Belo Horizonte, a Fundação João Pinheiro, ele
que está ligado ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é chamado IPEA, apresenta, né, ela desagrega parte desses dados do IBGE, também produz, né, uma série de indicadores que são muito importantes, né, enfim, a gente tem o IDH, que é um ponto essencial também para identificar. Enfim, eu acho que nós precisamos também olhar para esses pontos. Inclusive, eu coloquei alguns indicativos, né, relacionados ao IBGE, lá no AVA, para que vocês consigam entender um pouco desse processo. O próprio IBGE, ele criou uma plataforma digital dos ODS, que é bem interessante, ela tem uma série de informações e acompanha a Agenda 2030 no Brasil. Então, enfim, é o que eu coloquei já anteriormente. Nós temos aqui uma quantidade maior, inclusive, de metas, como eu trabalho essas metas, e relaciono, como mostrei um pouco na aula passada, aquela relação de metas e indicadores, né? Então, é interessante que a gente consiga entender essa relação. O IBGE, ele tem dados produzidos aí regularmente, ele trabalha também metodologia, padrões internacionais, enfim, essa plataforma é bem importante, e aí a gente tem como resultado aí de indicadores, é necessário observar 3 passos, né? Selecionar o objetivo, né, essencialmente, escolher as metas que eu vou trabalhar e os indicadores. Então, aí eu consigo fortalecer o processo, né? Então, é um pouco do que vocês vão fazer também lá no trabalho de vocês, né? Objetivo, metas e os indicadores relacionados a essas metas. É interessante, né, quem quiser dar uma olhada na plataforma do IBGE, ela tem lá também um tratamento de metodologia que dá uma ideia mais geral, né, desse processo. O IBGE tem uma plataforma também com base de dados, né, que é o Sidra. Ela tem várias funcionalidades, é muito interessante. Exige um pouquinho mais de técnica, né, de trabalho. O que é importante no Sidra é que ele consegue desagregar dados. Você pode baixar as informações e trabalhar com planilhas. Então, tem vários tipos de planilhas que você consegue agregar a vários outros softwares. Então, é bem interessante. Esses seriam os pontos de indicadores. Qual é o outro processo essencial? Parceria. O que nós notamos em relação à parceria? Tem se solidificado no país, né? Então, a própria academia tem olhado para isso, tem buscado trabalhar em rede, enfim, a gente tem algumas experiências até na própria UFT, que é um grande desafio, né? O estabelecimento de parceria. Quais seriam os caminhos? A gente tem bilhões aí de cidadãos, né, cidadãs de vários países, né, que estão vivendo na pobreza, né? Então, na verdade, a eles são negadas a vida digna. Há crescente desigualdade aí em vários países, enorme disparidades de oportunidades, né? As oportunidades elas são muito raras, né, e em grande parte direcionadas. Essencialmente, desigualdade de gênero continua a ser um desafio-chave, né, que é importante a gente pensar. Desemprego, né, principalmente em nosso país, está aí, é só acompanhar os indicadores no cotidiano que vocês vão observar essas questões. Ameaças globais à saúde. Nós temos a pandemia há mais de um ano, sem um caminho que nos dê, né, concretamente, o desfecho. Desastres naturais, a gente tem vários desastres naturais, com frequência e com muita intensidade, conflitos em vários países, extremismo violento, terrorismo, crises humanitárias, deslocamentos forçados, aí terminam, né, tendo uma dificuldade enorme. Enfim, nós temos situações, né, que ameaçam reverter grande parte desses processos já conquistados, desse desenvolvimento transcorrido em várias décadas.
A própria pandemia demonstra muito claramente isso, especialmente no país, no Brasil. A queda de IDH, que é significativa, desemprego significativo e processo de dificuldade econômica que está aí, né? E fora a questão sanitária, que é muito problemática. A consciência que nós temos do esgotamento de recursos naturais e que são potencializados, né, através de impactos negativos de degradação ambiental, secas, degradação de solos, escassez de água doce, enfim, a gente tem uma perda imensa de biodiversidade. Enfim, a gente tem uma lista enorme de desafios, né, que a humanidade já enfrenta e vai continuar a enfrentar aí, se nós não olharmos de maneira geral, né, para uma busca de solução para essas questões. Mudança climática é um grande desafio, vocês devem estar acompanhando, nos Estados Unidos chegando a quase 50 graus, enfim, com a entrada do verão, é muito preocupante essa disparidade de temperatura, essas dificuldades, e nós aqui, inclusive, estamos entrando numa crise energética, né, está muito clara, justamente porque nós desmatamos e queimamos, então isso obviamente, resulta da falta de chuvas, e aí a gente tem um problema, a chuva está ligado à questão das hidrelétricas, né, tá relacionada à energia, e a gente vai sofrer, tanto é que agora, já a partir de hoje, nós temos um aumento significativo do valor, né, da energia, estamos na bandeira 2, enfim, nós temos, e com a possibilidade de nós termos problemas tanto de água quanto de energia. E aí a gente tem que pensar sistemas biológicos que estão em risco, alguns processos que nós temos que rever. Se você pensar que na geração passada existia centenas de milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema, agora a gente tem a situação inversa, né? O que aconteceu nessas décadas que eu coloquei? A gente melhorou em relação às pessoas que saíram da pobreza, aumentou o acesso à educação, terminou aumentando consideravelmente, informações, né, relacionadas à tecnologia, à comunicação, à conectividade, e vários processos humanos, né, que terminou buscando eliminar esse ato digital. É o que nós chamamos aí de sociedades do conhecimento. Essas inovações científicas, tecnológicas, diversas, ela terminou potencializando os resultados da Agenda 2030. Precisaríamos dar continuidade a esse processo. O que a gente vê é uma necessidade clara de uma parceria global, até para que revitalize efetivamente e garanta a implementação da agenda. Aí nós temos 193 países que se comprometeram e que adotaram a agenda e tem que encaminhar no seu processo de implantação. Um processo interessante que a gente chama de solidariedade global seria a relação dos mais pobres em situação de vulnerabilidade, né? Nós precisamos direcionar políticas públicas para solucionar esse problema. São dois pontos, né? A pobreza e a desigualdade, né, que tem um caminho muito próximo. Depende do quê? De uma aproximação de governos, da sociedade civil de maneira geral, enfim, vários atores envolvidos nesse processo. Mesmo os ODS tendo suas metas e que buscam estimular essas ações, né, em áreas fundamentais, que seriam pessoas, planetas, prosperidade, paz e parceria, ainda nós encontramos uma dificuldade enorme nesse processo. Como trabalhar efetivamente esse processo? Tanto que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem lá o objetivo 17, que busca fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esse ODS, ele aponta claramente o caminho que deve ser alcançado para que a gente, até 2030, implante a Agenda 2030. Uma pergunta que fica no ar, né? Quais são os principais meios que devem ser mobilizados, né, para que os ODS sejam uma realidade? Então, nós precisamos o quê para efetivamente mobilizar o processo? Financiamento. O que nós observamos
de maneira geral, não há uma convergência nos municípios de recursos para essa finalidade. A partir do governo federal, a partir dos estados, a partir dos municípios. Então, eu tenho um baixo financiamento dentro desse processo. E é necessário para que eu consiga, né, trabalhar dentro dessa mobilização. É importante a gente discutir também vários processos a partir do financiamento. Vocês devem ter ouvido falar, quem não ouviu, busque conhecer um pouquinho do orçamento participativo que terminou sendo relegado a um segundo plano, né, nos municípios brasileiros, embora nós ainda tenhamos alguns municípios que praticam o orçamento participativo. Esse orçamento, embora há um reconhecimento que o valor destinado para a discussão participativa sempre foi muito pequeno, em torno de 3%, 4%, 5% do orçamento, termina sendo insignificante dentro do processo de distribuição municipal, mas ao menos existiu e existe ainda alguns processos desses. Obviamente que a discussão sempre foi para que aumentasse esses valores. Dentro do processo de discussão participativa dos municípios, a grande preocupação é que nós tenhamos o orçamento para fazer aquilo que o município precisa e aquilo que eu vou discutir dentro da participação. Então, é fundamental, né, que eu entenda esse processo de distribuição, né, de recursos dentro do município. É o que eu coloquei, o orçamento participativo terminou contribuindo muito, né, pelo menos para que criasse o espírito de monitoramento e de acompanhamento orçamentário. O que acontece efetivamente? Nós discutimos plano diretor, discutimos processos participativos dentro do município e os municípios terminam não colocando em prática o orçamento participativo. Isso significa o quê? Que, na verdade, a partir desse momento, eu termino perdendo a disputa, seja lá qual for o processo. Porque, veja bem, a partir do momento que eu faço uma discussão e não vai para o orçamento, a partir do PPA, de outros mecanismos orçamentários, o que acontece efetivamente? Isso não chega à população. Se alguém tiver curiosidade de fazer análise dos PPAs dos municípios, vai observar, né, que nós temos no Brasil pouquíssimos municípios com destinação de recursos voltados para a implantação dos ODS. O município tem que entender que eu só consigo implantar se eu direcionar recursos financeiros. Haja efetivamente destinação de recursos para a implantação dos ODS. E esses recursos, eles terminam possibilitando a mobilização aí, né, através da tecnologia, enfim, e tem várias formas, né, de facilitação. Eu preciso de transparência, disponibilizar conhecimento, tecnologia apropriadas aí, né, em todos os níveis, e isso é fundamental. Então, é um processo que tem que ser direcionado da maneira mais transparente possível e com a participação da população. E o monitoramento também da prestação de contas, também com disponibilidade de dados de alta qualidade, que sejam atualizados, que sejam confiáveis, que sejam desagregados, né, principalmente por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica, enfim, várias outras características, relacionando o orçamento e prestação de contas, né, para onde está indo a política pública, porque, veja bem, mesmo que eu consiga possibilitar o orçamento, agora eu preciso relacionar esse orçamento à política pública e depois, na prestação de contas, identificar se aquele recurso está sendo direcionado efetivamente para que eu avance na implantação dos ODS. Então, é importante todo um meio, né, que estruture efetivamente, né, e mostre o caminho da implantação e da utilização dos recursos. E um dos pontos essenciais é o desenvolvimento de capacidades. Então, acho que esse é um processo que nós temos efetivamente buscado colocar em prática, né? É um pouco
é um pouco o que é desenvolvimento de capacidades, é o que está acontecendo agora, a gente discutir isso numa disciplina, promover, né, disseminação através de cursos, levar isso para vários mecanismos. Inclusive, eu acabei de ler agora de manhã que o Estado assinou um termo com o Tribunal de Justiça tratando de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, a UFT, a Unitins, a Defensoria Pública, enfim. Então, para vocês terem ideia, é um pouco do que a gente vê. A gente vê a notícia, mas o que está acontecendo efetivamente, né? Então, na notícia toda, não fala de objetivos de desenvolvimento sustentável e fala em industrialização, né? Então, na verdade, é interessante, né, esse processo, porque são instituídas parcerias, mas o que efetivamente esses parceiros vão trabalhar, né, no sentido de avançar uma discussão concreta, efetiva, com possibilidade de recursos financeiros e um trabalho que resulte na implantação e na melhoria das questões do meio ambiente, voltados, inclusive, para os ODS, né? Então, é um pouco disso. A gente tem esses processos, né, que tem que ser um pouco mais monitorado para poder entender. Então, o desenvolvimento de capacidades tem que vir através, né, de esforço de vários campos essenciais para que a gente consiga avançar. A gente tem que trabalhar algumas questões sistêmicas, né, que vão aí desde a estabilidade macroeconômica global. Então, é interessante porque tem uma influência, a macroeconomia global, o que eu estou colocando, a economia local, a economia nacional, a economia local, né? Tem vários caminhos que nós temos que buscar. Coerência política, né? E que tem um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável. O que a gente tem que observar é que esse campo de ambiente propício, ele tem que ser para além, né, do campo da discussão simplista, né? Então, às vezes, o que a gente vê é uma discussão com campo... A política é muito importante na discussão desse processo, não há qualquer dúvida em relação a isso. A questão toda é esse fracionamento para o campo político-eleitoral, né? Então, isso é muito preocupante, né? A gente tem que avançar nessa discussão, ir um pouco além desse campo político-eleitoral, né? Então, é importante que nós consigamos entender. Localização de ODS, aí a nível local, ela melhora muito com a possibilidade de parcerias multissetoriais. É um pouco do que eu acabei de falar. Então, nós temos aqui estou exemplificando Palmas, mas obviamente que a gente pode estender essa discussão, né, para nível nacional, mas aqui em Palmas, por exemplo, várias universidades, entidades, instituições, né, que têm interesse em trabalhar em conjunto, porque nós temos as grandes fontes, né, de dados e o tratamento de dados também por várias entidades e instituições a nível nacional. Isso possibilita um avanço interessante no trabalho local, porque, veja bem, é o que eu coloquei, nós temos um nível de conhecimento de várias áreas que pode colaborar efetivamente, né, para que a gente, né, consiga avançar na discussão, né? Tem que arrumar uma forma de avançar nesse sentido. A gente sabe que é muito difícil, né? Então, como que eu posso fazer isso? A academia tem um papel na criação de modelos, enfim, elementos, analisar experiências. Essa análise de experiências, né, a gente tem várias experiências exitosas que possibilita, né, entender um pouco o processo metodológico dessas experiências e fazer com que a gente consiga avançar dentro desse processo. Um ponto importante também é a governança multinível, né? Então, a agenda global ela tem realidades diferentes, capacidades e níveis de desenvolvimento também bastante distintos, e aí a gente tem que relacionar esses processos às políticas e a prioridades, né, de cada país, de cada estado e de cada município, a questão local, como está funcionando. As metas, elas são definidas como ideais globais. As metas globais, elas foram discutidas no Brasil e
algumas alteradas, algumas abandonadas pela impossibilidade de prática, e foram criadas novas, né, melhoradas algumas. Então, é o que eu coloquei, nós temos 175 metas, né, são metas próprias, metas nacionais, e a gente tem... e que, na verdade, ela tem que se articular efetivamente com o nível global de ambição, né? E é o que eu coloquei já anteriormente. É necessário que eu consiga também trabalhar as metodologias da estruturação dos indicadores, tratar esses indicadores de maneira que eu consiga compará-los posteriormente, né? O governo vai decidir aí pelas metas ideais e articular essas metas ideais com os processos de metas globais, né? Enfim, aí trabalhar novamente políticas e estratégias de planejamento local, né, que é importante. Eu até exemplifiquei em aulas anteriores a relação do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, enfim, que está acontecendo agora. Tá? Então, acho que é algo que auxilia nessa discussão a nível nacional. Nós temos um processo de degradação ambiental global, relacionado à mudança do clima, essencialmente. Quais são as contribuições que os países podem dar aí para resolver este problema dentro das suas capacidades? As COPs têm tratado um pouco disso, estabelecendo padrões, né, de emissão. Eu acompanhei agora no Ceará a implantação, né, de um formato de veículos coletivos elétricos que terminaram tendo um impacto significativo nas emissões. Então, é algo mais ou menos assim, qual o caminho, a direção que eu vou trabalhar dentro dessa estruturação, né? Que são, né, na verdade, a gente tem que estabelecer pré-condições, né, para implementar aí o desenvolvimento sustentável a nível nacional e interligar esses processos ao nível global. De qualquer maneira, a gente tem que pensar a nível global para poder transferir, né, esses resultados também. Dentro desse contexto que a gente está colocando, esse formato, né, é essencial para que a gente consiga avançar. Um outro ponto, os governos locais, eles são responsáveis por promover a compreensão e a apropriação dos ODS pelos cidadãos. Então, veja bem, é um pouco o que as universidades, né, estão fazendo, vários pontos do país. Na verdade, esse papel essencial seria dos municípios. Então, veja bem, todo esse trabalho que nós realizamos deveria, teoricamente, né, ser apoiado pelo município. Então, nós teríamos que fazer com que os ODS terminassem chegando na ponta, que é todo cidadão, né? Então, a gente tem buscado fazer isso, ainda mesmo sem o apoio da prefeitura. Não só da prefeitura, essencialmente, o próprio governo federal tem a responsabilidade, governos estaduais e municipais, os níveis de governos variados aí, né, para que a gente consiga aumentar a consciência, né, sobre a importância do ODS e falar da sua relevância, né, para as comunidades locais. O que a gente tem que reafirmar, né, que governos subnacionais. O que são governos subnacionais? Eu estou falando estados e municípios. Eles são formuladores, né, de políticas, eles são catalisadores de mudanças e estão, né, muito mais bem posicionados dentro desse processo para poder fazer a conexão das metas globais à sua realidade, à comunidade local. Então, é importante que a gente entenda esse processo. E aí alguns governos locais ainda não estão cientes desse seu papel, né, com a Agenda 2030. E, às vezes, porque o município é muito pequeno, entende que esse processo é global, não me interessa muito, não tem capacitação de recursos humanos, não tem recursos técnicos suficientes, não tem recursos financeiros, termina não dando importância. E, por isso, é fundamental, né, que a gente tenha um trabalho das redes locais, né? É interessante porque nós estamos falando dos 5.570 municípios, todos eles têm a responsabilidade, porque o país é signatário
do compromisso de implantação dos ODS. O que nós temos que nos preocupar? Aumentar o conhecimento, o senso de propriedade em relação aos ODS, né, de todos os governos subnacionais, tá? Independentemente do seu tamanho, de nível de recurso. O que nós precisamos? De apoio de governos nacionais e de organizações internacionais, né? Então, esse processo que nós precisamos trabalhar no melhoramento. É uma possibilidade de captar recursos internacionais aí, que possibilite, né, a esse governo local menor, com pequena capacidade técnica, poucos recursos financeiros, consiga avançar nesse processo. Aí a gente tem, um dos caminhos é a associação, nós temos a associação de prefeitos, associação de municípios, associação de não sei o que e tal. Essas associações, elas podem fortalecer os governos locais, até para que eles se conscientizem desse papel, tanto da implementação como da avaliação de estratégias, as questões territoriais, enfim, reforçar aí as capacidades institucionais e operacionais aí dos seus membros, enfim, campanhas de sensibilização, comunicação, compromisso de instituições locais e regionais voltadas, né, para a localização da agenda. Enfim, a gente tem que pensar numa amplitude muito maior. O Brasil, especificamente, né, ele tem um caso de urbanização extremamente acelerada. Nós estamos, na América Latina, próximo a 85% das pessoas na cidade. Então, o que acontece? Eu tenho uma transição campo-cidade enorme, só que essa transição ela está provocando o crescimento das cidades, mas e também de territórios, né, ao entorno das cidades, de maneira desigual. A gente tem no país distinção de regiões, né, a região norte completamente diferente da região sul, sudeste, né, região nordeste. Então essas regiões, elas têm que ser tratadas de maneira diferente, né? Então, a gente tem um mosaico de situações diversas, né? E fortalecendo esse contexto de desigualdade. É um país heterogêneo, nós temos um país continental com vários países, né? E dentro dos estados há uma diferenciação, inclusive, relacionada aos municípios. Então, nós precisamos pensar também dentro desse contexto que aumenta significativamente a dificuldade, né, de se trabalhar essa questão da implantação. O que a gente pontua mais essencialmente dentro das questões desses desafios, né, que a gente tem que enfrentar a partir da base, que a nossa estrutura jurídico-política é muito complexa. Nós estamos no curso de Direito e sabemos um pouco disso, e sempre reforça esses pontos todos, terminam reforçando significativamente a desigualdade. E precisa pensar numa ponte, né, que consiga fazer essa interligação. Essa evidência muito clara, né, da necessidade da sensibilização, todos os níveis, né, federal, estadual e principalmente municipal, e no sentido de construir, inclusive, fazer com que isso seja construído a partir de parcerias fortalecidas, interessadas, né, e que provoquem efetivamente impactos. Precisamos de um processo de mobilização nacional, estadual e local, né? É importante reunir vários setores da sociedade, aumentando a participação, assegurando a diversidade, né? Enfim, fazendo com que essa diversidade, inclusive, seja respeitada. Então, a gente tem até um retrocesso em relação a isso. Nós voltamos a discutir a questão da diversidade, né? Então, precisamos superar esse campo efetivamente. Promover o conhecimento é essencial, voltando novamente ao pouco do que a gente faz nesse trabalho, até para que haja garantia da legitimidade e também que a participação seja efetiva. Nós temos muito campo, nós temos uma discussão de participação como forma de legitimar algo que não deveria ser legitimado, inclusive. Então, a participação não é para legitimar, ela está lá para
para fazer o debate, para discutir, né, e aí modificar se for necessário, e trabalhar um pouco mais essa questão. A participação ela tem que incluir culturas, gênero e as origens diversas, então, porque a gente observa de maneira muito clara que ainda estamos atrasados em relação a isso. Ações de sensibilização, né, e aí tem que ter o objetivo de incentivar o cidadão e as comunidades locais, de maneira geral, a promover a agenda e buscar esse engajamento, principalmente a nível local. E esses governos locais, que são as prefeituras, né, tem que fazer a ponte, né, para que isso aconteça de alguma maneira. E não só a nível local, ele tem que fazer a ponte para que aconteça a nível local e estabelecer também a integração com o Estado e integração com a federação. É importante que, né, tenha essa amplitude para que tenha um alcance um pouco mais amplo, né? Então, trabalhar com as lideranças é importante, dentro de um processo democrático, dentro de um processo de desenvolvimento local, atribuindo também responsabilidade ao cidadão, que possa traduzir num efetivo empoderamento local. Isso é muito importante em vários processos que a gente termina trabalhando. Os governos municipais e regionais devem ser incentivados a reconhecer a agenda. Então, nós temos que fazer com que esses governos entendam que o país é signatário, está lá entre os 193 países que assumiram o compromisso de implantação, assumiram o compromisso com esse plano de ação e aí trabalhar para que sejam criados mecanismos que permitam a participação cidadã e fazer com que essa participação se interrelacione com a responsabilidade institucional. O processo é criar promotores, né, de ODS, né, os atores poderosos de sensibilização e mobilização local são os governos subnacionais. Também, obviamente, com o papel de trazer, convocar as associações e disseminar da maneira mais ampla possível para os demais atores a importância da localização dos ODS dentro do seu processo local, mais especificamente. E aí, obviamente, que nós temos que trabalhar roteiros, partilhamento de experiências, partilhamento de ideias, perspectivas em relação ao ODS nas comunidades. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como o cidadão entende a necessidade de incorporar os ODS no seu cotidiano e que ele tem um papel fundamental para que isso aconteça. Então, é um pouco disso. Através de reuniões, através de eventos públicos, através das redes sociais, né, tem vários mecanismos. Tenho que mobilizar atores, efetivamente, né, enfim, para que essa parceria global seja revitalizada e seja fortalecida. A gente tenha a sociedade civil, a academia, governos subnacionais, enfim, uma amplitude máxima possível para a gente, né, caminhar nessa direção. Eu tenho que pensar também em pontos importantes que eu preciso solucionar: a questão da pobreza, da desigualdade, do estresse ambiental, principalmente em nosso país, né? Isso é substancial. Temos que reconhecer, né, também há um processo de discussão dentro da agenda, o papel dos agentes privados, as atividades empresariais, né, como é que poderia se englobar nesse processo, qual o formato, o papel também do setor privado dentro dessa relação. Isso também termina sendo muito importante. As empresas incorporando esse papel que aparece trabalhando os pontos aí relacionados aos ODS. É necessário que nós consigamos entender esses princípios orientadores, né, sobre empresas, direitos humanos, enfim, Organização Internacional do Trabalho, Convenção do Direito da Criança, acordos chaves ambientais, os mais diversos possíveis, enfim, que a gente consiga transformar esses desafios em
oportunidades, né, é lógico que para que isso aconteça é necessário compreender o processo e compreender de maneira estruturada, né? Não é o que a gente tem encontrado é a simplificação do processo, mas ele tem uma complexidade, obviamente. Eu preciso entender esse ponto de complexidade para que eu consiga efetivamente avançar. Então, o que a gente pode destacar desse pacto global? É possível engajar o setor privado? Qual é a forma, né? Então, nós temos os princípios que possibilitam esse alinhamento dos acordos, obviamente com muito esforço, para que a gente consiga trazer as organizações empresariais, associações, federações, né, entre outros. Obviamente que o setor privado ele termina sendo fundamental, né, nas suas várias áreas, não só para o financiamento, mas também para tratar do que eu acabei de falar, principalmente relacionado à questão da relação de trabalho, que é muito importante. Nós temos uma capacidade de educação, né, muito forte no país para trabalhar esse processo. Nós temos um processo midiático também muito interessante, com as redes sociais fortalece isso. Questão vários formatos de interlocução, né, que a gente pode utilizar, não só com o setor público, mas também interrelacionando isso com o setor privado. Então, a gente tem que dividir, especialmente, né, ter um olhar nos direitos humanos. Dentro da relação privada, temos que destacar direitos humanos, trabalho decente e respeito ao meio ambiente. É o que a gente tem que olhar dentro dessa relação. As empresas precisam entender e respeitar principalmente a diversidade. Novamente, vocês devem ter percebido que a gente fortalece bem a questão das diversidades. Quem são os atores envolvidos dentro desse processo de parceria dos ODS? A gente tem, aí resgatando um pouco lá, né, desde a implantação dos ODMs, a gente tem observado parcerias entre universidades, institutos de pesquisa, organizações diversas, né, que trabalham com educação, justamente para fortalecer esse processo de conhecimento e interlocução com o cidadão. A questão de estabelecer a territorialização, né, dos ODS, eu preciso chegar na ponta, que funciona como um espaço de discussão, funciona como um espaço de compartilhamento, funciona como espaço de ligação e coordenação de ações estratégicas, lá na ponta. Então, é fundamental unir esforços, né, e trabalhos no âmbito dessas instituições que fortalecem e que levam ao conhecimento, né? E isso resulta numa contribuição efetiva para o desenvolvimento sustentável, né? Então, é muito, muito claro isso. A gente precisa engajar ações em prol do desenvolvimento voltado para as localidades. É impressionante que nós precisamos chegar na ponta, e a dificuldade para chegar na ponta, né, é muito complicado, é muito complexo, e é um enorme desafio chegar na ponta. Mas a gente precisa unir esforços para que de vários atores, para que a gente consiga contribuir efetivamente. Aí não apenas na produção e disseminação de conhecimento, mas também levar à implantação, né, da Agenda 2030. E depois um processo de acompanhamento necessário, né, para ver exatamente aonde eu estou. O que eu quero pontuar para a gente ir caminhando para o final, é possível distinguir, né, grupos da sociedade, é muito tranquilo fazer isso, trabalhar com setores, discutindo o desenvolvimento, meio ambiente, bem-estar, igualdade de gênero e educação, é um pouco do que vários de vocês já estão fazendo, né? Então, um processo ainda não interrelacionado aos ODS, mas estão fazendo dentro dessa linha que a gente está colocando agora. Também as ONGs, né, nacionais e locais, aí têm um papel de aproximação com a sociedade civil, né? Então, acho que é bem interessante. Quais são os pontos que a gente destaca aí? Buscar assegurar que o governo cumpra o seu papel. Então, a gente tem que caminhar também nessa direção,
buscar assegurar que o setor privado cumpra o seu papel necessariamente. Qual o papel do setor privado? Minimizar impactos negativos aí para o desenvolvimento dos seus negócios. E tem que maximizar impactos positivos, né, relacionados a pessoas, através do trabalho decente e relacionado ao planeta. Consumo responsável, enfim. Precisamos criar cada vez mais projetos para que a gente consiga avançar na discussão e contribuir efetivamente para a sensibilização e defender ideias relacionadas aos ODS. Bom, a Agenda 2030 é uma agenda internacionalmente aceita e sua referência para que as reivindicações da sociedade organizada ganhem efetivamente maior legitimidade. Tem um processo, obviamente. Então, veja bem, se eu construir, se eu levar conhecimento, construir um processo de empoderamento, então, o que acontece? A sociedade civil ganha legitimidade e o processo de discussão municipal enriquece substancialmente. É importante que nós tenhamos uma visão sistêmica do processo. Tá? Isso é importantíssimo. A gente, às vezes, a fragmentação ela termina sendo muito prejudicial dentro do processo. O olhar, né, dentro desse processo, ele tem que ser, ele tem que respeitar a complexidade e o entendimento de toda a sistematização. Né? Não dá para eu ficar fragmentando. Então, erradicar a pobreza não é distribuir meia dúzia de cesta básica. Obviamente que isso agora, essencialmente, é necessário, nós precisamos alimentar as pessoas, tal, mas não é só isso, eu preciso ir além, obviamente, do assistencialismo, eu preciso trabalhar em processo de criar, né, coalizões e políticas públicas efetivas que assegurem impactos relevantes, né, para a diminuição da desigualdade, da pobreza e assim sucessivamente. Assim, de maneira geral, a legitimidade, né, das atuações das várias organizações, enfim, a gente tem um processo de interlocução, inclusive com os movimentos sociais, acho que tem um processo muito mais complexo, né? Então é importante entender também que a sociedade civil tem um papel nessa implementação da agenda. Então, a sociedade civil tem como contribuir, efetivamente, não só na disseminação, mas também exercer o controle social, demandar órgãos governamentais, fazer a cobrança necessária, alinhar as ações, né, específicas locais, né, da agenda, com a agenda, da agenda em relação aos governos locais. Então, esse engajamento da sociedade civil é importante nas suas várias formas para que a gente consiga ter iniciativas bem-sucedidas e a gente consiga empregar, né, instituições de vários segmentos para que atuem de forma articulada em prol da agenda, desenvolvendo ações colaborativas em processos de parcerias, né? Então, até de continuidade, né? Então, eu tenho a localização, a discussão a nível de bairro, por exemplo, a nível, né, mais estrito. Dentro desse processo que nós estamos passando para vocês, é que isso teria que ter uma continuidade. Então, isso vai para formulação, elaboração de políticas públicas. Então, eu dependo, em muitas situações, não só do executivo, dependo do legislativo, né, eu dependo do judiciário. Então, é um processo que eu tenho que fortalecer através de ações colaborativas, trabalhar com plano de ação, né, sem qualquer distinção para todos e todas. Eu preciso de engajamento, eu preciso identificar, encontrar soluções conjuntas, né, com um olhar nos desafios globais também. Né? Então, a gente tem um olhar muito mais amplo. Né? E aí, né, as pessoas, quais seriam as formas, né, de relacionar o cidadão, né, comum aos ODS, né? O que as pessoas podem fazer, por exemplo? Elas podem contribuir
efetivamente na sensibilização, né, sobre a agenda, trabalhar em campanhas, elaborar propostas criativas, trabalhar, incluir, né, trabalhar no processo de inclusão, né, eu tenho populações marginalizadas, enfim, e também trabalhar no processo educacional. Tem possibilidade de fornecer conhecimentos técnicos especializados para complementação de áreas, enfim, que ainda faltam, né, serem complementadas, e o campo essencial é a mobilização, né? Observar as oportunidades, né, que podem ser aproveitadas, né, dentro desses campos, com um olhar, né? Uma das questões mais problemáticas é coleta de dados, né, e tratamento de dados, enfim, para que nós consigamos ter informações transparentes e transformar muitos desses dados em indicadores posteriormente. Não transformar os dados em indicadores, mas aproveitar esses dados, né, para que, através de uma metodologia de indicador, eu consiga fortalecer, né, especificamente, né, a questão que eu estou tratando. Então, muitas vezes eu tenho excelente trabalho metodológico na construção de indicadores, e aí eu não tenho os dados, né, coletados que me valide esse processo. Então, é importante que eu trabalhe também com os vários campos de dados, né? Então, enfim, eu preciso da participação de todos os atores, enfim, de todas as pessoas, o cidadão, de maneira geral, as lideranças, a população vulnerável, relacionar isso ao contexto nacional, regional e local, e trabalhar, né, combinar aí ação efetiva com necessidade dessas pessoas, né, possibilitando aí um efeito cascata, né, para aumentar o alcance e multiplicação de resultados, né, nas várias áreas e em vários objetivos, sendo possível implantar várias metas. Eu acho que para hoje é isso.